Olha, atenção, hein? Yohannes Judec, ele foi condenado a 32 anos de prisão através do júri popular. Thaís Aureliano tem os detalhes na tela. Yohannes Judec foi condenado a 32 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes de estupro e feminicídio contra a estudante de medicina Mariana Tomás, em março do ano passado. O corpo dela foi encontrado em um apartamento na orla do Cabo Branco. A família recebeu emocionada essa notícia da condenação e o irmão da vítima conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele falou que vai levar para casa agora uma tranquilidade para os pais já idosos que adquiriram problemas de saúde após a perda da filha. A gente está com a sensação do dever cumprido. Posso ficar tranquilo também porque foi uma pena exemplar, foram duas penas, são 2 crimes, concurso material, a pena vai ser somada e que sirva de exemplo. E o que eu levo daqui é a sentença na minha bagagem para dar de presente a meus pais, porque eu tenho 2 pais, eu tenho meu pai e tenho minha mãe, e são 2 pessoas idosas e eu sei o quanto eles sofrem até hoje, o quanto a saúde deles foi comprometida, o quanto outros problemas de saúde apareceram decorrentes desse trauma. E não é felicidade, mas é a sensação de dever cumprido. A imprensa não pôde acompanhar o julgamento, nem mesmo a leitura da sentença. Mas a cada 3 horas, a imprensa recebia um boletim informando os últimos acontecimentos desse júri popular. A defesa e a acusação conversaram conosco. A acusação reforçou ainda a importância da Lei Mariana Tomás, criada pela Justiça da Paraíba, para que mulheres acessem o site do TJPB e busquem informações de possível histórico de agressão dos seus companheiros. Já a defesa disse que vai recorrer dessa sentença. É o que se esperava, crime cruel, feminicídio muito claro e um estupro também confirmado pelo conceito de sentença. Então, João Pessoa deu um exemplo para o Brasil de que justiça se faz rápido. O fato foi o ano passado, esse ano já tem julgamento com o acusado já preso desde o início, desde o seu auto de prisão em flagrante. Nós tivemos esse resultado positivo para que possa não confortar a família de Mariana, mas para que esse ciclo ele seja encerrado, pois é apenas o início do legado da história de Mariana Thomas, que, sem dúvidas, ela vai trazer aí essa lei, toda essa história, vai trazer e salvar a vida de muitas Marianas. Realmente foi um caso diferenciado, né? Na experiência minha, doutor Demércio, também promotor de justiça. Esse processo se tratava de um feminicida, como ele foi condenado, estupro também, mas ele era um réu diferenciado porque ele, um perfil de estelionatário, um cara com um poder de persuasão muito grande, então assim, o processo com muitos laudos, e eu estou aqui dando os parabéns ao IPCPB. A perícia da Paraíba foi perfeita, vocês definiram o júri, vocês trouxeram o que Mariana passou. Dos 2 crimes que Judec foi acusado, ele foi condenado à unanimidade nos 2. No homicídio por esganadura, mediante recurso que dificulta a defesa da ofendida, feminicídio e o feminicídio, né, que é a qualificadora, e também no estupro. E a pena foi 23 anos no feminicídio, mais 9 anos do estupro. E, somando essas penas, deu 32 anos em regime fechado. Qual o comportamento do Judec em todo esse tempo? Bom, ele é um cabo extremamente articulado, né, conversador, sabe conversar. Às vezes que eu estava falando, e a Artemis também estava falando, eles tentavam se insurgir, se meter, dizendo que não é assim, que não era assim, e por que vocês não fizeram isso? Ele é muito articulado, muito conversador. Mas só que a vez dele, a vez de crime, né? Os momentos de crime dele cessaram, ele vai passar um bom tempo atrás das grades. Vamos recorrer
por entender que existiram muitas nulidades, né, doutor Rafael? E que essas nulidades devem ser submetidas ao crivo dos tribunais superiores. Acreditamos que serão acolhidas e vamos pedir a anulação desse julgamento e um novo julgamento de futuro. Foram questões procedimentais, tanto questões anteriores ao júri de hoje que a defesa vinha debatendo, quanto situações ocorridas durante essas quase 20 horas de julgamento, foram devidamente constadas no termo e serão levadas na forma legal ao Tribunal de Justiça da Paraíba para a devida análise. Os pormenores do que aconteceram devido à imposição legal e judicial do sigilo do julgamento, infelizmente não pode ser detalhado e será feito dentro dos autos no recurso ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Esse júri popular já havia sido remarcado outras 2 vezes, porque o advogado de defesa alegou problemas de saúde de uma primeira vez, de uma segunda, a necessidade de uma viagem para um congresso. Hoje ele foi realizado, culminando então com essa sentença de 32 anos de prisão do Yohannes Dudek. Isso fez com que, inclusive, articulasse uma imprensa do Ceará, mais precisamente da cidade de Lavras, onde Mariana Tomás nasceu e onde vive a família dela até hoje. A expectativa desse município era grande para a finalização desse processo. A repercussão foi imensa, né? A Mariana era uma menina calma, tranquila, e um crime como chegou para nós lá realmente foi algo que chocou, e hoje todo mundo ainda aguardando o julgamento o resultado desse julgamento. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Olha, gente, nós apresentamos o programa na última quinta-feira. Aliás, na quarta-feira, dia da proclamação da República, nós apresentamos aqui o Cidade em Ação, em substituição ao companheiro Samuca Duarte. Vocês lembram? Vocês que têm uma mente sadia, vocês lembram de um apelo que eu fiz aqui no ar? Inclusive eu mostrei a imagem, nós mostramos a imagem da Mariana entrando aqui, ó. Essa imagem aqui, ela entrando no apartamento do Dudek. Aí, essa é a imagem da morte. Ela foi levada para a morte. E a saída, o principal criminoso vestindo a camisa depois de ter praticado a morte dela. Eu pedi aqui, inclusive, eu não sei, não conheço nenhum senhores jurados, não conheço, não sei, mas fica aqui o meu carinho e respeito a esse corpo de jurados. Me dá o trecho da promotora, doutora Artemisa, que ela engrandece, enaltece e reconhece o trabalho do IPC da Paraíba. O meu comentário foi exatamente em cima do que ela agora se reportou, que até então ela não poderia falar porque o processo estava em segredo de justiça, nenhum dos promotores poderiam falar, nem ela, nem o doutor Demétrios. Olha o que ela disse, traz o trechinho agora. O trechinho que ela se reporta ao IPC da Paraíba. Aqui, ó. PB, a perícia da Paraíba foi perfeita. Vocês definiram o júri, vocês trouxeram o que Mariana passou. Dos 2 crimes que Dudek... E eu disse aqui, senhores do Conselho de Sentença, senhores e senhoras do Conselho de Sentença, se o IPC da Paraíba trouxer um laudo de que Mariana morreu por uma morte súbita, ela foi lá, tomou banho, deitou tranquilinha, ninguém encostou em Mariana, ela foi dormir no travesseirozinho dela e o Dudek, ao acordar, percebeu que ela estava sem vida. O IPC foi lá e constatou de que ela morreu de uma morte súbita. Ninguém tocou nela. Aí tudo bem, pede-se a absolvição dele. Agora, se o IPC mostrar
que ela foi violentada, que ela sofreu esganadura, que ela teve parte do corpo dilacerado, como foi mostrado no júri, aí sim foi feito justiça. Foi feito justiça. 32 anos de prisão. Para ele ainda está muito bem que o Estado agora vai dar todo o direito, ele tem direito à visita ímpar, ele tem direito a médico, é o que manda a lei, nada contra, nada contra. Agora, e a mãe de Mariana Tomás? E os irmãos de Mariana Tomás? A mãe de Mariana Tomás morreu há muito tempo, ela morreu desde o momento que a filha dela tomou conhecimento que a filha dela morreu. Ela não dorme mais, ela só vive chorando todo dia, vive efeito de medicamento. Uma pessoa dessa, ela se acaba, né? Infelizmente é isso agora, é uma prova para todo o Brasil, é uma prova para o estado do Ceará, para o estado da Paraíba, que existe nesse estado justiça. E que a imprensa da Paraíba, e diga-se de passagem, a imprensa da Paraíba teve um papel fundamental de mostrar os fatos e trazer não só o trabalho da acusação, mas como também da defesa, que jornalismo tem que se mostrar os dois lados. Aí o julgamento do telespectador que vai dizer o que é certo e o que é errado. Mas que os dois promotores, doutor Demétrios e a doutora Artemise, têm o nosso carinho, como diversos outros promotores criminais aqui no estado. Vocês representam todos nós. E mais uma vez, foi muita luta para que esse júri pudesse acontecer e que hoje a sentença pudesse ser que o mesmo pudesse ter sido sentenciado a 32 anos de cadeia, que ainda é muito pouco pelo crime que ele cometeu. Muito pouco. Era para ter muito mais. Agora, o certo seria num estado de direito que ele cumprisse os 32 anos de prisão mesmo, pelo aprender como é que o crime não compensa em lugar nenhum, tá bom? Parabéns ao Ministério Público, parabéns aos promotores e a toda a equipe. Minha solidariedade aos familiares de Mariana Tomás.